Segundo Reis, capítulo 23. Josias ajunta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Então o rei ordenou, e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé, junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desse concerto que estavam escritas naquele livro, e de todo o povo esteve por esse concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirasse do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e todo o exército céu, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu o sacerdote que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derrubou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e os que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos em meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém fizesse passar seu filho e sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol e à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizera Manassés nos dois átrios da casa do Senhor, e os esmigalhado os tirou dali, e os lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam de fronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Massite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, abominação dos sidônios, e a Quemos, abominação dos moabitas, e a Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, quebrou as estátuas e cortou os bosques, e encheu o seu lugar com os ossos de homens. E também o altar que estava em Betel, o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto em pó, e o desfez e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos da sepultura e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou
conforme a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus quando apregoou essas palavras. Então disse: que é esse monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou essas coisas que fizeste contra esse altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. E mais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocar o Senhor a ira, e lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel. Sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares e queimou os ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como essa, todos os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei de Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos e os feiticeiros e os terafins e os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, o extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia, o Senhor não se demoveu do ardor de sua grande ira, com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor também a Judá: hei de tirar diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei essa cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa que disse: estará ali o meu nome. Ora, o mais dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido. E seus servos o levaram morto de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e ungiram, e fizeram rei em lugar de seu pai. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Hamutal, filha de Jeremias, de Libna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seus pais. Porém, Faraó Neco mandou prender em Ribla, em terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. Ele mudou o seu nome em Jeoaquim. Porém, Joacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. E Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém fintou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó, e a cada um, segundo a sua avaliação, demandou a prata e o ouro do povo da terra para o dar a Faraó Neco. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zébida, filho de Pedaias, de Ruma.
e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seus pais.